Oi, pessoal, estão me ouvindo? Jéssica, você, nossa assistente. A Dai, agora vai. Eu desliguei, voltei. Que prestação, que resistência, hein? Vamos aguardar a Bru chegar. Gente, enquanto isso, deixa eu falar pra vocês já estão seguindo a Bru. A Bru tem um conteúdo muito interessante, é muito gostoso seguir ela, viu? Sigam lá. Bru.estrela. Estrela, tem aí, aparece, né? O Insta dela, estrela com 2 L's. Ah, que legal, chegou. Olha, tá ótimo. Ai, que bom, Jé. Que bom, Jéssica. Vamos, a Bruna tá Voltamos, entrando. voltamos. Agora vai. Agora foi. Gente, grata pela perseverança, constância de vocês, pelo Resistência de amor de vocês vocês. contra a resistência. É assim que se faz, né, Bru? Agora vai, agora vai. Não, eu tava falando esses dias, eu fiz uma live com a Vicky, eu não lembro o que que eu falei, de correr, que eu detesto correr. E de verdade, é que a nossa reação, ela tem que ser assim diante da vida, Kátia. É assim, ó, vai cair? Peraí, você vai cair 20 vezes, eu entro 30. Tem que ser É, assim. Cara, tem que ser assim, porque a vida é isso aqui. É uma live que não para de... A vida é isso aqui, entendeu? porque é assim, né, que a gente consegue as coisas. Eu lembro tanto assim do o Ayrton Senna, ele uma figura muito interessante, né, com tantos ensinamentos pra gente assim, né? Pô, o cara ficou bom. Se chovesse, não tinha para ninguém. No seco, talvez alguém ganhasse, mas se começava a chover, não tinha para ninguém, porque ele via uma nuvem preta no céu, ele já ia para a pista. Claro. Começava a chover, ele ia treinar, treinar, treinar. Ai, demais, né? Meu pai É, é fãzaço e eu conheço, já ouvi falar muito disso. E, ele e é, era um é esses super exemplos exemplo, de que assim. você tem que seguir. É isso aqui, ó. Eu sei que parece uma coisa pequena se você for pensar, mas você que voltou aqui depois da live ter caído 4 vezes, cara, É, isso é a tua vontade educada. A gente sabe que não é legal ficar entrando numa live que só trava e cai. A gente sabe que não é legal. Mas você sabe intelectualmente que o que tem nesse conteúdo você precisa. E aí a tua vontade é educada. Você vai fazer um negócio que não é simpático porque você sabe que é o que tem que ser feito. É esse o ponto. Então é mesmo hora de com um ficar monte feito. de coisa acontecendo, né? No Instagram É tem um isso. monte de coisa acontecendo nesse momento, né? O que faz a gente escolher, né? Eu acho tão interessante, porque assim, eu não sei mais nem como é que eu cheguei em você, como eu comecei a te seguir. Não sei de onde foi, sabe? Mas eu acho tão interessante como a gente encontra a tribo, né? Ó, a Jéssica encontrei outro dia numa aula do Ladeirinha e a gente fez uma live juntas porque ela estava meio bloqueada de fazer live. Falei, bora lá fazer. A gente foi e Uhum. fez uma live para desbloqueio dela e aconteceu, né, Jéssica? Aí, E Jéssica, aí a vamos gente fazer vai uma vendo live as também. Estou à pessoas que a gente disposição. tem em comum, né? Por exemplo, você cita muito a Lara, né? E eu gosto muito da Lara também. A Lara hoje, eu estava ouvindo um material para a gente fazer a live, assim, ver pessoas diferentes como que fazem, né? O Ítalo dá dicas super legais de estudo. E ela fala também, ela deixa tudo arrumadinho. Você viu ela falando como que ela estuda? Ela Uhum. deixa todo o material, ela vai estudar amanhã, ela tem um horário para estudar, ela pega todos os livros, ela deixa todos os links, tudo pronto já no computador. A Xuxinha, porque vai tudo que vai incomodar ela, tudo que é resistência, onde a resistência vai chegar e querer que levante, que sinta sede, que sinta fome, Uhum. enfim, já deixa tudo, se arma contra a resistência, né? E E isso aí é a coisa acontece. Na vida de estudos é muito importante encarar todo esse processo do dia a dia, né, da vida de estudos, não só para quem tem a profissão estudante, para quem está nessa fase, mas também para quem está interessado pela vida e está estudando coisas como nós estamos fazendo, né? Para quem está estudando filosofia, psicologia, antropologia, sei lá, marketing. A gente precisa estudar coisas se a gente quer ter uma vida plena. Não adianta. O interesse pelo estudo é o interesse pela vida. Se você anda desinteressado dos estudos, e aí eu não tô falando no interesse vazio, tô falando no interesse do tipo, putz, o que é isso aqui que elas estão falando? Quem que é esse autor?
Que livros ele tem? Vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada, vou estudar sobre a vida do Steven Pressfield. Quem é a professora Lucilena? Deixa eu dar uma olhada. Sabe, esse negócio de olhar para as coisas e se interessar é interesse pela vida como um todo, é querer ser melhor como um todo. Isso é totalmente necessário. E aí, entendo esses estudos, esse apetite pelos estudos, você precisa levar a rotina de estudos muito a sério, como a sua profissão, como você leva a sério, sei lá, um dia de uma prova, sabe? Um dia de um vestibular, um dia de um concurso. Você tem que levar a sério aquilo de uma maneira como um médico leva a sério uma cirurgia, sabe? Esse é o ponto. E o Samuel sabe, eu entro ali no quartinho e eu até me inspirei na Lara. Eu criei um caderninho, tô fazendo esse teste, vou até lançar na Check mais pra frente, um caderninho para cada estudo. E aí eu pego o caderninho e vou fazendo as minhas anotações ali mesmo, imprimi alguns dos estudos que são como é que chama? Pesquisas científicas, coloquei ele mesmo, eu mesmo em caderno, como para mim estudo é muito fácil, e vou escrevendo atrás e tal, e boto o Pomodoro na porta, né, que é o reloginho de contagem regressiva, e é tipo assim, o primeiro dia que eu fiz isso, eu lembro que o Samuel foi lá, Bruno, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei assim, a hora que o reloginho acabar, a gente conversa. É isso. Gente, tem que ser assim. É uma educação, né, Bru? É uma educação não só da gente, como de quem está convivendo com a gente, né? Então, por exemplo, eu ia pegar meu celular aqui fora, ele tá aqui. Pegar o bendito celular e deixar fora da nossa área, porque tem pesquisa que mostra, mesmo ele desligado, ele tira atenção, se ele estiver perto. Desligado, não é no modo avião, é desligado. Em outro cômodo. Olha para ele. Sim, sim, sim. Então, tira ele do campo de visão, né? Tira do campo de visão. E é uma coisa, assim, eu tenho bem mais idade do que você, e eu fui criada num sistema tradicional, né? Eu estudei em colégio de freira, a gente não tinha muitas matérias, e era disciplina. Eu sou de origem alemã, então já tem uma disciplina também, assim, e tanto, né? E, gente, a gente dava conta e sobrava muito tempo. E não era tão difícil fazer as coisas, entendeu? Porque a hora do banho era a hora do banho, a hora de estudar, de fazer a tarefa era a hora de fazer a tarefa, dava para brincar pra caramba. E aí depois começaram a implantar uma outra maneira de fazer coisas que foi bagunçando a cabeça de todo mundo, o ritmo, né? O ritmo bagunçou, você vê as crianças não têm mais horário para dormir direito. Agora tá, graças a Deus, voltando, né? Famílias como a do Ítalo, a da Paula, né? A estrutura que uma eu criança acho, precisa. nossa, quando eu vi o Ítalo com aquele monte de filha, eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Ele tinha 6 na época. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E ele e a Sami, eles falam, ai, como é que vocês fazem? Eu falo, gente, não veio tudo de uma vez só, né? Como vieram os da Paula, por exemplo, os trigêmeos. Né? Veio um de cada vez, a gente foi se adaptando, fazendo, e a gente vai vendo que não precisa, na verdade, de tanta coisa. Sim. Porque então, outra coisa da resistência, achar que para eu estudar, eu preciso ter aquela cadeira bam, a canetinha não sei das quantas, aquele livro, pode ser que precise, mas você pode começar com outro, né? A gente Pode pode ajudar, fazer. mas que isso não seja empecilho, né? Porque senão a pessoa, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. Eu vejo muito isso assim na cozinha, por exemplo, né? Eu tô morando sozinha, e aí, assim, cara, eu me viro. Tem hora que não tem nada, eu dou um jeito de fazer alguma coisa e de virar alguma coisa. Parece que não tem nada, mas tem, sabe? Não é aquilo que está na receita, com um monte de coisa diferente, não. Mas eu vou e crio e faço. E a coisa acontece, né? Ontem eu fui fazer uma fogueira de São João, não me conformei de não ter festa de São João. E aí eu fui com uma amiga minha, o meu irmão mora numa chácara aqui perto. Aí a gente fez no meio da rua, na rua assim de terra, né? Na esquina, a gente pegou uns pedaços de pau lá e fizemos nossa fogueira, ficamos olhando para as estrelas. Ai, que delícia! Fiquei super realizada, sabe? Porque dá pra gente resolver de um jeito simples. Sim, Mas sim. voltando, né? Para os estudos, para a pontualidade, para a constância e para essa seriedade que você falou, né? A gente ter essa seriedade.
nos Eu acho que... estudos, como Fala. tem nas outras coisas da vida, como devemos ter, né? Também no trabalho, nas outras áreas da vida, né? Poder fazer as coisas de verdade, né? Quando você fala que você é consultora de produtividade para a gente de verdade. A ideia é assim, ó, Kátia, a gente dá conta. Cara, isso pra mim foi muito rompedor. O dia que eu descobri isso pra minha vida foi um ponto de inflexão na minha vida mesmo. A gente dá conta demais. Isso que você falou do colégio de freiras. A gente dá conta de muito mais do que a gente acha. Muito mais. E aí, o que eu tô dizendo não é fique sobrecarregado, faça tudo, 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso nem é saudável. Tô falando lá no Telegram essa semana sobre delegar e ontem eu mencionei isso um pouquinho. Quando você delega as coisas, você consegue fazer o que tem que ser feito, porque você deixa coisas inúteis para as quais você não é a pessoa mais indicada. Vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com o Fad, que é o nosso primeiro funcionário da Checkmark, faz algum tempo. E antes eu fazia toda a parte de software, toda a parte de desenvolvimento online dos planners. Nossa. Gente, eu não sei o que é isso, eu nunca estudei para isso, eu não me dou bem com essas coisas. Aí eu me virava nos 30 e saía do jeito que saía. Só que é óbvio que o meu tempo não é útil fazendo isso. O que ele faz em 10 minutos hoje, eu demorava 4 horas para fazer. E ainda não ficava bom do jeito que fica o dele. E aí entra um ponto. Quando eu te digo para fazer o que tem que ser feito, quando eu e a Kátia falando para você que você tem que levar a sério a tua vida de estudos, a gente não tá pedindo para você se sobrecarregar. A gente está só te falando, faça o que é importante que você faça. Consiga delegar o resto para que você dê conta de muito mais do que você pensa. E quando eu digo delegar, é delegar decisões também. Por exemplo, se você nunca sabe que horas você vai acordar, todo dia isso vai ser uma decisão para você. Se você tem isso fixo, você não precisa decidir todo dia. Se você nunca sabe o que você vai comer, todo dia cozinhar vai ser uma decisão para você. Se você tem tudo pronto, tá delegado, tá feito. Tá Se feito. você nunca sabe o que você vai estudar, porque você não se planejou, todo dia isso vai ser uma nova decisão para você. E cada uma dessas decisões vai minando a tua cabeça, vai minando a tua capacidade de produzir. E aí você não estuda. E aí você fala, ai, mas eu já tô sobrecarregado. Como é que você fala que eu tenho que fazer mais coisa? Você dá conta de fazer mais coisa. É só você conseguir estruturar para sobrar tempo para fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes a pessoa perde o tempo do horário nobre dela fazendo coisinhas sem importância, que é, por exemplo, uma organização que já poderia ter sido feita antes, né? E aí o que eu faço com as minhas clientes de consultoria é exatamente isso. Eu entendo a vida delas, digo delas porque hoje eu tenho só mulheres, mas a gente tem o primeiro mês, os primeiros 4 encontros para fazer testes com elas. Então eu pergunto coisas, pergunto da vida delas, converso sobre como elas lidam com a casa, uma das pessoas elas moram, como tudo funciona, como que elas cozinham, o que elas gostam, o que elas não gostam, temperamento, camada de personalidade. A gente faz todo como se fosse uma terapia mesmo, sabe? Como uma construção de história da pessoa. Levanta o perfil. Exatamente. E aí, nisso, eu vou fazendo já minhas anotações. Ó, para essa pessoa aqui funciona isso, não funciona aquilo. Do jeito que ela é, se eu colocar isso aqui, ela não vai fazer. Mas se eu colocar isso aqui, vai. Então, é como se ela delegasse para mim, olha que interessante. Como se ela delegasse para mim o escolher o que vai funcionar para ela ou não, porque eu estudei mais para isso. E aí eu tiro da vida dela as coisas que ela deveria delegar, ajudo que ela delegue, que ela use, por exemplo, o dinheiro dela de forma mais inteligente, para ao invés de ficar tentando fazer um exercício físico sozinho, que ela nunca vai dar conta sozinha, para que ela contrate alguém e daí ela faça com personal. Sabe, essa direção do tipo, cara, você não tá entendendo que você não vai conseguir fazer um exercício físico sozinho nesse momento? Você quer muito? Vamos contratar um personal, colocar ele nesse horário aqui, vamos colocar uma reunião de alinhamento aqui, vamos, sabe, esse pegar as peças e encaixar faz com que você, cara, te sobra tempo para fazer o que tem que ser feito. E aí você percebe que você pode fazer muito mais do que você esperava. E na vida de estudos é a mesma coisa. Por exemplo, a Kátia vou até pedir que você explique um pouquinho, Kátia, pra gente o mapa mental. Como é que essa ferramenta ajuda
Ah, exatamente isso, otimizar o teu tempo, né? Entender onde você quer chegar, como que funciona esse tempo. Poder o mapa mental, ele organiza muito. Eu peguei um aqui para te mostrar, você já deve ter visto, né? E Sim, quem não sim. viu ainda, então o mapa mental, o que que ele é? Ele é uma ferramenta que a gente coloca toda a informação num plano só, numa folha só. Então, aqui, as informações que estão aqui são de uma forma muito. É a síntese, é a essência. Essas Uhum, palavras que estão aqui são palavras-chave que trazem todo um conteúdo, como se fosse uma imagem, um símbolo. Então, sabe, uhum. quando você olha um símbolo, por exemplo, da Nike hoje em dia, não tem nem escrito mais Nike, é só aquele rainho. Você já Sim, sabe que é aquilo, né? Então, o mapa mental, ele faz com que a gente estude raciocinando, procurando essas palavras, em vez de anotar aquele monte de coisa que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, hoje eu fiz aqui um mapa da nossa live. Eu fiz uma parte aqui do mapa da nossa live, sabe? Fiz algumas anotações importantes para poder direcionar, lembrar de falar as coisas que eu achei mais importantes, assim, principalmente do Pressfield, né? E, e a gente usa cores, então quer dizer, sai daquela monotonia. Só de usar cores, a gente já grava 35% a mais. Então, ótimo. imagina, né? Nós somos adultos, a gente já sabe o que a gente quer, né? Ou é mais fácil saber do que as crianças, os jovens. Então, eu comecei a ensinar mapa e a menina, assim, tive uma menina que saiu do 7,5, ela era uma boa aluna, estudava, 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 chegava na prova, ela não lembrava direito, mas assim, a nota mais baixa é 7,5. Em 3 meses, a Ana Helena chegou em 9,5, a nota mais baixa. Gente, isso é uma libertação da vida dela, da vida dos pais dela, e ela começou a chamar a atenção dos amigos dela. Aí Claro. ela tinha medo de expor em trabalhos orais, que é uma coisa que não é fácil, né? Porque, enfim, a pessoa ir na frente, se expor, falar. E aí a gente fez isso no mapa também. Eu dei uma treinada nela, numas técnicas de voz, né, de dicção, porque às vezes a pessoa, ainda mais jovem, cheio de vício, de linguagem. E aí ela falou, nossa, eu fiquei muito melhor, porque passava mal, dava dor de barriga, dor de cabeça. A gente não tem noção, porque meu filho vai fazer 30 anos. Então, assim, não tem mais noção, assim, do que essas crianças passam, essas jovenzinhas, né? Ela falou, gente, ela falou, eu tenho amigos que passam mal, que ficam com enxaqueca, não sei o quê. Sabe? E aí, então, o mapa mental, ele vem nesse auxílio de poder sintetizar, de poder colorir, né? Deixar a vida... Ó, apareceu a Cris aí. A Cris é uma aluna minha de mapa também. Bem-vinda, Cris. De deixar a vida mais dinâmica. E assim, por exemplo, então, eu começo a estudar o Presfield, por exemplo, eu sei um pouco dele. Eu não li o livro ainda. Eu sei o que a professora Lucelena fala, né, gente? Que conheçam ela, vão lá na Nova Acrópole, que chama. Lucelena Isso. Galvão. Ela tem aulas maravilhosas. Aquilo é um bálsamo para nossa alma, coisa mais linda. E então eu começo a fazer um mapa dele que eu não comecei ainda. Eu fiz o mapa só da live, mas dele eu não comecei. Então, agora conversando com você, eu já aprendi mais coisas, eu posso colocar no meu mapa. Sim. Aí eu vou ler o livro dele, eu vou assistir o filme, que eu também não assisti ainda. E aí eu continuo colocando. Então, Sim. cabe muito mais informações, porque isso aqui, por exemplo, olha aqui, tá vendo aqui no papel como eu consigo colocar? Aham. Eu tenho Sim, mais sim. espaço. E se eu fizer no aplicativo, aí é ad infinito. Eu coloco um Sim. artigo. Então, todo esse resumo do caderno que você está fazendo, você pode transformar ele num mapa. Em resumo de mapa, sim, claro. Você coloca ele no mapa. E aí a grande vantagem, além da gente já ter raciocinado e aprendido na confecção do mapa, é que é muito mais fácil de revisar.
E a gente não vai aprender se a gente não revisar. A Sim. gente não vai aprender se a gente não revisar. Se a gente E não revisitar aquele aquilo ali conteúdo. visual, me parece fantástico a ideia de ensinar para crianças e adolescentes esse aspecto de estrutura visual, como fala, não é estrutura exatamente, é estratégia mesmo visual, né? De isso aqui tem isso aqui que se desdobra nisso, 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 que isso aqui que tá conectado com isso. Todo esse aspecto, nossa, Kátia, isso me ajudou E aí a na minha época. criatividade é cada mapa lindo que ela faz, porque assim, os meus mapas não são bonitos, manuais. Uhum. Não são. Eu não tenho, nem é um não objetivo, tenho essa né? pretensão, entendeu? Eu não vou ficar perdendo tempo. Mas elas fazem cada mapa que eu me apaixono. Dá uma olhadinha, tem uns ali no meu feed. Cara, eu falo, meu Deus, que coisa mais linda. E aí a Ana Helena teve um caso, outro dia ela me contou que começou essas aulas online e uma professora deu uma aula de língua portuguesa e assim a professora não soube explicar. Ela falou, ninguém entendeu nada. Ela falou, eu quase entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, e a prova era no outro dia. Ela falou, como que eu vou fazer? Ela falou, eu lembrei que eu tinha um mapa do ano passado de classes gramaticais. Aí ela foi lá, organizada, que é, né? Sabia onde o mapa estava, pegou o mapa, estudou. O que ela fez? Gabaritou. A única da sala que gabaritou, porque os outros não entenderam quase nada. Sim. Então é lindo isso, gente. É assim, é muito gratificante. Porque eu, assim, na origem, eu sou terapeuta corporal. Uhum. Eu sou terapeuta corporal, eu trabalhei Mas tem tudo a ver uma coisa mais com a de 20 outra. anos com a técnica de Rolf, sabe? Você conhece? Sim, sim. Já ouvi falar. Não estudei muito, mas já ouvi falar. Então, que é um alinhamento, um realinhamento. Aquilo que a gente faz com o carro, alinhamento, balanceamento, fazemos com o corpo, né? E, enfim. E aí eu vou colocando junto, então, esse conhecimento de inspirações, né? De um monte de terapias que eu fiz na minha vida, que minha vida foi buscar esses conhecimentos. Aí eu vou ensinando isso para os meus alunos, né? Como captar a melhor energia, como saber, como identificar também o seu horário nobre, né? Que é uma coisa fundamental da gente usar ele para as coisas mais importantes, a hora que eu tenho que pensar, a hora que eu tenho que decidir, a hora que eu preciso fazer o trabalho mais importante do dia, fazer no meu melhor horário, né? E não ficar organizando coisinha que pode delegar, como você falou. Perfeito. É muito engraçado que você estava explicando o mapa, eu estava lembrando aqui das épocas que eu coloquei tudo isso em prática nos meus estudos. E é interessante, você falar, a minha vida sempre foi buscar esses conhecimentos. Parece que a vida chama a gente mesmo, né? Porque a gente tem que fazer. E eu lembro que eu fazia isso com história. Eu sempre gostei muito de história. Eu tenho até hoje isso guardado. Nunca cheguei a terminar. Porque passei no vestibular, enfim, fui para outra fase. Mas eu tinha um mapa de toda a história da Terra ao mesmo tempo. Então eu colocava a Ásia em cima ao mesmo tempo que estava acontecendo na Europa, ao mesmo tempo quando as Américas foram descobertas, tinha tudo. Legal. Olha. E eu colei na parede do meu quarto e ficou um negócio assim, dava o contorno da minha cama inteira. Minha mãe falava, menina, você é louca. E eu olhava para aquilo e eu conseguia ver a linha certinha do que estava acontecendo ao mesmo tempo em cada região do mundo. Eu achava aquilo fantástico. E aquilo me fez gravar muita coisa que eu jamais conseguiria entender, jamais conseguiria localizar no tempo e no espaço se eu não tivesse essa visão do todo. Então, ter essa visão do todo, que na verdade é encaixando aqui no nosso contexto, é o que a gente faz, né? Os meus estudos é para ter uma visão do todo, de costas, assim, de costas não, afastada, 3 passos para trás, para conseguir ajudar as pessoas a se direcionarem para isso. No teu caso, a mesma coisa. Esse conhecimento de mapa mental, esse conhecimento de terapia, esse conhecimento que você buscou a vida inteira, ele realmente direciona toda a tua vocação para ajudar os adolescentes, ajudar as pessoas no geral a ter essa visão da vida, né? É muito fantástico. Estava aqui pensando, até fugir do tema, mas queria comentar porque achei muito precioso
Essa É, então, observação de que a você vida já é não te uma chama. pera. Quem faz planner já é, porque assim, né, você planeja, pode não ser nessa estrutura que está aqui, que é a Sim. estrutura do neurônio, entendeu? É como se Uhum. fosse um núcleo, os dendritos, e aonde a gente faz as conexões e a gente Sim, aprende com as associações que a gente vai aprender, né? Então, quer dizer, o que eu já estudei, o que você estudou, as coisas em comum que nós duas tivemos, fez com que a gente tivesse aqui, né? Vou claro. chamar a Claro. Bruna para fazer uma live, porque a gente está estudando as coisas muito parecidas, assim, né? Muito legal. Então, é assim, esse universo faz com que as tribos se encontrem, né? Sim, sim. A Cris pediu que site que é, né, Cris? Cris tem o Freeplane e tem o... Eu estou usando agora o MindMeister. Eu te mando depois, tá? O MindMeister eu já usei. Eu já usei. E tem um Já. aplicativo de celular que é muito bom, que é o Simple Mind. E Uhum. eu vou muitas vezes em palestra, eu vou anotando tudo nele. Porque palestra não dá tempo, né? Você ficar escrevendo muitas coisas. E eu, como já costumo fazer nele, agenda, Uhum. né? Olha aí, a Jéssica está falando, vocês fazem coisas que nunca dei conta de fazer, mapa e planner. Jéssica, você não está aqui por acaso. A gente não se encontrou por acaso, você sabe disso. E, Jéssica, você não precisa, como que eu vou falar? Você não precisa dar conta de fazer igual a Kátia faz, igual eu faço. Aí entra muito da tua individualidade. E a resistência, ela pode vir em forma de perfeccionismo e ela pode vir em forma de generalização. Como assim? Te explico. Pode ser que você olhe para o que todo mundo faz, tente fazer e não consiga, e isso seja a resistência atuando contra você. Porque você é individual. O que todo mundo faz é uma média do que dá certo para a maioria. Do mesmo jeito que, sei lá, tem aí um estudo que fala que a maioria das pessoas no Brasil tem uma cor de olho tal. Mas não quer dizer que isso dá certo para você, não quer dizer que essa é a cor do teu olho. Então não deixa a resistência te convencer que você não dá conta de fazer uma coisa só porque você não dá conta de fazer do jeito que todo mundo faz, tá? E aí entra muito o aspecto da individualidade. Olha o que a Kátia tá fazendo, olha o que eu tô fazendo. Pega tudo isso, tenta aplicar. Você já percebeu que você não consegue, por exemplo, usar o mapa mental e o planner? Conversa com a Kátia, pergunta, Kátia, como será que eu consigo colocar isso na minha individualidade? Eu sou assim, assim, eu... Conversa comigo, Bru, como será que eu consigo descobrir o meu planner na minha individualidade? Olha, eu sou assim, assim, eu... Esse é o ponto. Entender quem você é também é lutar contra a resistência. Por exemplo, o Pressfield, ele é um escritor. Ele sabe que ele se desvia. Ele sabe que ele é desatento. O que ele faz? Ele marca no relógio e senta para escrever. Talvez uma pessoa, sei lá, como a Kátia ou como, sei lá, vamos colocar aqui a Lara, por exemplo, que é uma pessoa extremamente sistemática naquilo que faz, que tem muita força, tem muita potência para o que vai fazer. Talvez a Lara ela não precise de toda essa concentração. Talvez ela consiga evoluir ali nos estudos dela com o gato dela passando na frente. Então, É, entre na sua individualidade, sabe? Consiga entender quem você é para vencer a resistência nos estudos. E aí, você, entendendo quem você é, você vai identificar o que é resistência para você. Por exemplo, às vezes pode acontecer, eu já tive clientes de eu falar, não use planner, para você não vai funcionar. uhum, Para você não vai uhum. funcionar. A menos que eu crie um planner individual para você, esse aqui que eu vendo genérico, para você não vai funcionar. Não use. E aí, Uhum. você entendendo o que funciona ou não para você, você identifica. Você identifica onde a resistência entra, como que ela vem. Se ela vem com cara de ajuda, pseudo-ajuda, ah, não, vou usar um planner porque um planner ajuda todo mundo, vai me ajudar também. Pode ser resistência isso. Lutando contra você. E aí você perde mais tempo tentando usar o planner do que efetivamente estudando. Já pensou nisso? É, isso acontece muito, né? Tem alguém que fez uma pergunta antes, eu não sei se foi numa hora que caiu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque era uma coisa interessante, mas você estava falando uma coisa tão interessante que eu não quis interromper na hora. Vamos Ah, eu ver se não a pessoa lembro. estiver aí ainda. Você chegou a ver, Bru, ou não? Não. Uso cores. A Jéssica disse que eu ver um mapa meu, eu choro. Choro não. Então, eu comecei a fazer mapa mental porque eu gosto de muitos assuntos diferentes, de estudar coisas diferentes, e aí ficava meio difícil para mim. E aí eu falei com um amigo meu que também é,
Ó, o pai tá falando que também precisa amarrar o cabelo nos momentos sérios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntem aí, Aí eu pessoal, perguntei para as um dúvidas de amigo que vocês. médico, pai de 5, 6 filhos e estudioso pra caramba de outros assuntos, né? Além da medicina, permacultura, não sei o quê. Falei, cara, como é que você consegue? Como é que você consegue? Porque eu também gosto, mas assim, a hora que eu vejo, tava atolada de coisas, né? Sem poder dar conta. E ele falou, olha, a primeira coisa, aprenda mapa mental. Aí ele falou, chama um amigo nosso, Tadeu Feijão, que é um médico também, que estudou com isso nos Estados Unidos. Na escola dele ensinavam com mapa mental. E aí, enfim, aí eu fui buscar. Entrou nesse mundo. É um caminho sem volta, né? Que É, esquematiza tantas coisas na tua cabeça que já faz, eu imagino que já faça no automático. é isso que você falou de você ter feito esse seu super mapa. Que legal, que legal. Olha, você sabe que a Boeing, ela teve uma experiência com o mapa que ela economizou milhões, porque o manual deles, lá dos aviões, era um calhamaço. Eles perdiam muito tempo dando treinamento para os funcionários, até eles começarem a entender. Aí, o que eles fizeram? Pegaram um papel de metro, tipo craft, e fizeram um mapa de não sei quantos metros, e foram colocando, passo a passo. Então, o funcionário ia vendo na parede mesmo. Melhor coisa. Eu estava hoje revisando uns dos aplicativos que a gente usa aqui para checkmark com o FAD, né? Com o rapaz que está trabalhando com a gente. E ele começou a ler os termos, eu falei, cara, dá uma lidinha aí pra gente entender se vale a pena assinar ou não, tal. Aí ele começou a ler e era aquele negócio eterno, assim, rodando pra cima. E ele é muito visual, ele é fotógrafo, ele é muito visual. Ele virou pra mim e falou, ai, Bru, se isso aqui fosse tudo imagem, eu já tinha entendido faz 3 horas. Pois é. É exatamente isso. É exatamente Tem coisas que parecem são feitas para não se entender, né? Sim. E quando a gente quer entender, eu falei isso outro dia numa live, né? Aquela técnica de Feynman, eu acho que é o nome. Você conhece? Qual? Feynman, uma coisa assim. Não Não lembro conheço. bem o nome dele. Eu vou pesquisar depois, eu te falo. Ele fala que para saber que a pessoa realmente sabe um assunto, ela precisa saber explicar isso em 8 minutos para uma criança de 9 anos. Aham, Então, já ouvi. uma linguagem simples, né? Que possa traduzir aquilo tudo, porque é muito blá blá blá, né? É muito blá 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 que a gente fica vendo, perdendo muito tempo, às vezes, com coisas que não chegam nessa essência do conhecimento, do assunto. E outra coisa também que eu acho legal assim, de falar hoje aqui é que quando a gente estuda, como eu falei da revisão, a gente precisa praticar, porque senão aquilo se perde ou aquilo não tem vida, né? O conhecimento ele fica sem vida. Ele tem um E fim em aí, si como próprio. que ele se transforma na sabedoria é quando a gente coloca ele em ação. Uhum. Então, assim, você estuda, sei lá, alguma coisa, estuda aí uma técnica de planner e aí pratica, sei lá, no mínimo 20 horas, né? Vai ficar bom, vai ficar Claro, bom. Depois não de tem 20 outra horas, opção. de 200 horas, de 10 mil horas, como diz, vai ficar bom, gente. Ó, Então, a lança esse discernimento. O que eu quero aprender realmente bem, né, na minha vida, para eu poder dedicar essas horas e descobrir as maneiras, diversas maneiras de fazer aquilo, né? Uhum. A Jéssica está perguntando sobre folhas grandes para organizar a semana. Ajuda, Jéssica, ajuda sim. O planner nada mais é do que uma folha, né? Uma folha esquematizada, que já vem com o esquema de organização pronto para que você preencha de acordo com a tua individualidade. Se ele for um planner bom, ele não vai ser como uma agenda, tá? Ele não vai ter lá segunda, terça, quarta. Não, ele vai ter já um esquema de organização para que você só preencha de acordo com a tua necessidade. Usar aquelas folhas grandes para organizar a semana deve ser aqueles calendários semanais. Será que é isso que ela está falando? Ajuda com certeza. Ele nada mais é do que uma versão maior do que está no planner para a tua organização semanal. Pode usar. Só não se prenda muito à organização que você fez. Como que olha só, parece até contraditório. Eu acabei de falar para você lá atrás que você tem que organizar e nem pensar muito, mas só ir. E agora eu falo para você não se prenda muito.
O que eu quero dizer com isso? A vida real é assim mesmo. Ela tem essa complexidade. Você deve não pensar isso aí, mas você deve não sofrer se imprevistos surgirem, tá? Então, faça esse esquema, mas e só vá, sem pensar, só vá. Mas na hora que você está fazendo aquilo, você já começou, você não pensou para fazer.Esse é o ponto. O antes de começar é o só vai. Mas na hora que você já começou e você percebeu que aquilo não está fluindo, você percebeu que aquele dia você está com uma cólica menstrual, com dor de cabeça, aí é o momento de você não sofrer por ter que abrir mão do plano. Só que veja bem, você já começou, tá? Isso não serve para, antes de começar, eu acho que não, isso é resistência. Você já começou, viu que aquilo não está tendo resultado, outros 500, tá? Então, tenha aí essa percepção. Vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro para você, tá? Para que você não caia no auto-engano de achar que tudo é imprevisto. Muita coisa que parece imprevisto é resistência. Na semana passada, eu contei até essa história lá no Insta, o carro da minha mãe foi assaltado. Não sei se você chegou a ver essa história, Kátia. Não, não vi. Foi assaltado, quebraram o vidro, arrancaram a bolsa dela de dentro. Ela deixou a bolsa embaixo do banco, mas viram, estavam passando com uma lanterninha, caçando já, sabe? E 6 horas da tarde, na frente de um parque super movimentado. Enfim, aí passou um cara, até falei bastante disso, estava passando um cara passeando com o cachorro, pegou a bolsa da mão do bandido, enfim, tem toda uma história bem interessante ao redor. Mas o ponto é, minha mãe ficou sem carro. E eu venho aqui para o escritório e passo o dia inteiro com o carro no estacionamento aqui. Só que, óbvio, eu precisei dividir o carro com ela. E todo esse movimento é um baita do imprevisto que acaba atrapalhando pra caramba na questão de tempo. Porque se ir e vir, e deixa o carro com uma, e outra troca de carro, e daí uma atrás, daí outra leva. Putz, isso atrapalha totalmente. Só que, óbvio, isso é um imprevisto. Eu vou ficar sofrendo porque eu tenho que fazer um jogo de cintura para adaptar a situação? Óbvio que não. Isso que eu digo quando eu digo não se prenda nos planos a ponto de sofrer se o imprevisto aparecer. Mas a situação já aconteceu, ela está fora do meu controle. Eu continuo lutando contra a resistência e fazendo o que tem que ser feito. Então, o ponto é, faça o que tem que ser feito, mas não sofra com os imprevistos. Aprenda a identificar os imprevistos verdadeiros, aqueles que você não pode evitar, que não tem o que fazer, e não sofra com eles. Aí a Paloma falou que ela ama fluxograma. Perguntou se funciona como mapa mental. O que você diz aí, Kátia? De alguma forma, sim, mas o mapa mental tem uma outra estrutura, né? Porque o fluxograma, geralmente, ele vem de cima para baixo e o mapa mental, ele vem do centro para as laterais, tá vendo? Então, ele tem alguma diferença. Aí a gente pode depois, me manda um direct, a gente pode conversar. Eu fico vendo qual que é a tua necessidade e aí a gente pode ver, de repente, sei lá, você pode adaptar ou conhecer o conceito do mapa mental, por que ele funciona tão bem, né? E ver se pode te facilitar nos fluxogramas. Aí você faz um mix disso aí, né? Aí a gente vai desenvolvendo as nossas técnicas. Você sabe, Bru, que eu tenho um planner desse grande, que acho que foi a Jéssica que perguntou, né? Eu tenho um planner grandão, que fica na minha cozinha, que ele... Você tem planner grande? Do ano todo? Do ano todo eu tenho. Não, eu não tenho grande assim. Eu vou te mandar, então. Eu tenho eu uso um horizontal e um vertical. O vertical cabe atrás da porta. E horizontal tem que ter parede grande. Como o meu apartamento é antigo e as peças são grandes, eu tenho. Cada dia é do tamanho de um post-it. Então, você pode tanto escrever nele, quanto você pode colocar os post-its coloridos para cada assunto. Entendeu? Então, eu gosto muito, agora que não está dando para viajar, né? Sim. Mas sempre eu faço e já coloco minhas viagens, meus cursos, então aquilo fica muito claro. Eu já bato o olho lá, eu já sei que aquelas datas, né, um pouco antes, um pouco depois, eu não posso marcar nada, porque eu vou estar na função da viagem, ou de cursos, né, workshop, essas coisas. E vou te mandar um. A mesma ideia que você usa é a do início do mês, ó. Ao início de cada mês a gente faz isso aqui, que é basicamente a mesma coisa. Que é onde você escreve
pontos principais. Isso aqui não é para você detalhar o teu mês. O planejamento não é para você... Por exemplo, você é uma vestibulanda, aqui você bota o dia do teu vestibular, aqui você bota um dia de aniversário de alguém importante, aqui você bota a tua viagem. Então, ele é um... Super. Gente, mapa é a melhor palavra, tá? Eu tenho até um destaque super antigo lá no meu Insta, que eu quero até transformar em vídeo, em GTV ou em YouTube, não sei, em que eu falo sobre mapas. E eu uso muitas fotos de mapas, e para mim é o conceito perfeito porque nós duas fazemos. As minhas clientes de consultoria eu chamo de mapa de execução, que na verdade é um gráfico gigante. Isso? Eu tenho um destaque que chama. Eu chama primeiro. Hoje eu vi, mas eu não entrei. Eu acho que chama primeiro ou tem alguma coisa a ver com mapas o nome. Eu acho que chama primeiro. Tipo, comece por aqui, sabe? E eu falo exatamente sobre isso, sobre como mapa. Mapa, gente, isso aqui é um mapa. O mapa mental é um mapa, tem até o nome de mapa. Isso aqui é um mapa que você faz. E aí Jéssica, você pegou um ponto perfeito. Kátia, do que eu tava falando pra Jéssica. Aí o mapa é diferente de território, tá? A hora que você coloca no mapa, você sabe onde você tá, pra onde você tá indo, pra onde você quer chegar, entendeu? Onde que eu tô, como é que é, de onde que eu vim. Onde eu tô, como eu sou, onde eu vou. Só que, óbvio, a hora que você começa a caminhar, a hora que você sai, você vai e desenha, se organiza. Então, aqui eu estou, aqui eu quero percorrer, aqui eu quero chegar. Você faz o seu mapa, que é um planner, que é um mapa mental, que é todo um conceito de organização. E aí, entra o ponto da realidade. Pá, desce a realidade na tua vida. Você pega o carro e sai pra estrada. Tem um buraco na estrada, isso não tava no mapa. Tem um desvio, isso também não tinha... Ninguém te avisou no mapa. Aí começa a chover, você tem que brecar um pouquinho e segurar o carro, porque senão você tem que parar e esperar. Não tava no mapa também que essa chuva aconteceria. Então, todo esse conceito de mapa, ele precisa ser entendido. O planejar, ele não é o viver. O planejar é um otimizar para que você consiga viver. Do mesmo jeito que o imaginar, a imaginação é onde começa a tua ação. Sem imaginar, nada vira realidade. Sem planejar, nada vira produtividade. Só que o imaginar é óbvio que quando você imagina uma coisa, não é igual vai ser na realidade. É óbvio que quando você planeja uma coisa, não é igual vai ser na realidade. Então, ter esse conceito claro é muito importante para que você não se frustre. Porque senão vira aquela galera que imagina um príncipe encantado e chega o seu namorado e você... Poxa, o príncipe... E aí chega o dia... Travou, não? Não, minha energia tá acabando. Deixa eu pôr o cabo aqui. Já. E daí você chega no planejamento e aí você fala, poxa vida, eu tinha planejado que eu ia fazer isso aqui em 20 minutos. Por que eu já demorei 40? Porque planejar não é viver. Só que sem o planejamento, você nunca vai chegar a ser produtivo. Então não abandone o planejamento só porque ele não é tão fidedignamente igual à realidade, sabe? Não abandone o planejamento. Senão você não vai fazer nada nunca. E quanto mais a gente tiver, assim, esse script de alguns planejamentos, mais fácil fica. Né? Você estava falando, ficar decidindo todo dia qual roupa, né? Uniforme. Por que é tão bom o uniforme? É aquilo ali, Zé Fiquinha, entendeu? É aquela roupa que você vai vestir no dia, você já sabe. Tem um monte de cara hoje em dia aí do marketing que usam só preto, né? Só usam camiseta preta. Por que você só usa preto? Ele fala, porque eu tenho lá, sei lá, aqui, camiseta preta lá. Eu pego a primeira. Dizem que Einstein era assim, né? Tinha 3 opções de roupa no guarda-roupa, uma só, roupa igual sempre, sei lá. Cara, você não gasta tempo que não precisa, né? É bem interessante. Mulher já é diferente, né? Mas assim, quanto mais você ficar também, já encontra cores. Isso eu quero voltar a fazer. Uma cliente minha, sabe? Como é que chama isso? De otimizar as roupas, de fazer Edimagem, né? Organizer, não sei falar. Tá. Sei. Eu tô criando uns conceitos aqui, já faz tempo que eu tô trabalhando em cima deles, mas eu não quero soltar ainda sem que eles fiquem bem definidos. Eu tô criando uns conceitos sobre organização de guarda-roupa também.
Ai, que legal. Da cozinha. Tô criando aqui para produtividade também nesse sentido, porque nós mulheres temos esse dia que a gente olha para o guarda-roupa e fala: não tenho nada para vestir. Nada para vestir. É, Ai, é isso mesmo. E eu acho que tá acabando a minha bateria também. pré-definidas mais fácil. Eu tenho Sim. uma de viagem, lista de viagem. Uhum. Então, sabe, eu já vou olhar isso aqui, foi o gás, viu o negócio de plantas, vi todas as... Além das roupas, dos sapatos, para não chegar lá na praia. Sim, sim. Espera só um pouquinho, pera. Rapidinho, Kátia, dá uma licencinha. Tá. Meu bem, você pega o meu carregador para mim, por favor, na bolsa? Sim. O powerbank? Tá acabando a minha aqui também. Ia desligar. Então, eu uso uma almofadinha, daqui a hora que eu peguei o celular lá no congelador, peguei, ela fica no congelador. O celular esquenta muito, né? Então, eu coloco ela geladinha atrás, fica pegando fogo. Mas, gente, olha, eu acho que a gente falou, né, Bruna? Vamos fazer. Falamos, porque a gente entrou tantas vezes que passou muito mais de uma hora. Nossa, são 10 horas, são 11 horas aí, né? 11 horas aqui, mas tá passando muito mais. Mas que bom, foi um ótimo papo, Kátia. Amei mesmo o convite. Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. Muito grata. Temos muitas coisas em comum para conversar. Né? Gente, se eu não respondi alguma coisa, manda um direct para mim ou para a Bruna, daí a gente responde, tá? Desculpe aí, mas dá para a gente acompanhar direitinho. Às vezes passa, né? Tá joia, então. Vamos marcar outras vezes que a gente tem muita coisa boa para conversar. Obrigada pelo convite. Eu que sou grata por você. A gente tem muito que conversar. E vamos encontrar, né? Você sabe que eu já passei pela sua cidade muitas vezes na minha infância. Meu avô morava aí perto, na cidade gaúcha. Eu passava aí por Maringá. Ai, eu amo aqui. Vamos sim. Você sabe também que eu fui criada do lado de Campo Grande, né? Então temos muitas coisas em comum mesmo. Um monte de coisa em comum. Legal. Tá bom, gente. Faz pose para foto. Estão falando para fazer pose para foto. Vou fazer uma pose. Ah, é. Por favor. Uma pose bem linda, com essa cara de cozinheira que estou hoje. Tá joia, então, pessoal. Vamos lá. Vai tirar, Jéssica, o print? Quer mais uma pose? A gente faz outra. A nossa assistente. Fala, Jéssica. Deu, Jéssica? Foi? Conta pra nós. Oi? Um beijo, Kátia. Muito obrigada. Uma ótima noite. E eu vou voltar pro meu lerê ali. Ah, você vai continuar? Tô terminando ainda. Vai ter um vídeo bem legal amanhã sobre isso. Tô bem animada. Ai, que bom. Tá bom, querida. Muito grata. De tudo isso. Beijo. Obrigada por tudo. Beijão. Uma ótima noite. Todos, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença. Lá, Bruna.